Celebração da Santa Missa em honra aos festejos de Nossa Senhora de Fátima. Atenção para as intenções. Falecidos: André Freitas, 9 dias. Aloísio Lourenço da Silva, 2 meses de falecido. Antônio Lemos da Silva, 6 anos. Raimundo Alves Mesquita, Maria de Fátima da Silva Mesquita, Luciano da Silva Mesquita, Francisco Ferreira da Silva Chico Chagas, 4 dias, e Raimunda Nonata, 6 meses. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pela saúde física e espiritual da Dona Mocinha, de Maria Auri Souto, de Luiz Souto Paulino e de Rael Domingos da Rocha. Hoje, nessa celebração, a liturgia traz o terceiro domingo da Páscoa. E também rezemos nas intenções de Nossa Senhora de Fátima, que está em festa. A comunidade nessa festa traz como tema Maria, Mãe da Igreja, amor inestimável. E como lema, Maria, com Maria somos peregrinos da fé e da esperança. Continuemos nesse silêncio espiritual, aguardando a equipe celebrativa.
Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da adoção divina, possa o vosso povo, com firme e grata esperança, aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz, tornando-os o guia supremo e o Salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disse: somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos, e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Cantai salmos ao Senhor
povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livraste. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares, milhões e milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que nele existe, e diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam amém, e os anciãos se prostraram em adoração daqueles que vivem para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus.
Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, e todos os domingos, após a vigília pascal que vocês tiveram a oportunidade de celebrar aqui nesta capela, Jesus ele vai aparecendo aos seus discípulos, para que eles não esqueçam da grande verdade que é a ressurreição. A ressurreição não é uma história, mas a ressurreição ela é uma verdade. E meus amados irmãos e irmãs, hoje aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 21, é quase o capítulo inteiro, e hoje nós escutamos, Jesus ele aparece no mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, meus amados irmãos, é o mesmo lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia. E Jesus aparece aos seus discípulos por quê? Porque eles estavam numa experiência que não é a correta nem para nós hoje. No lugar onde tudo tinha começado, no mesmo lugar onde Jesus tinha convidado esses pescadores para serem agora pescadores de almas para o reino, eles caíram naquela atitude que muitas vezes nós também fazemos.
voltar a viver a vida velha. No lugar do chamado, eles caíram na besteira de querer viver a vida que não pertence mais a eles, porque eles foram chamados, eles são vocacionados porque esta palavra vocação, vocacionado, vem do latim vocare, que significa chamar. E olhe só, meus amados irmãos e irmãs, o que é que acontece conosco quando nós estamos distantes do Senhor. O texto bíblico disse que São Pedro falou: eu vou pescar. E quero logo abrir aqui um parêntese, porque logo depois os outros eram assim: nós também vamos contigo. Quem é liderança na igreja, quem é pai, quem é mãe, cuidado com aquilo que diz e faz, porque você pode influenciar outras pessoas para o caminho contrário ao Senhor. Preste atenção no que acontece conosco quando nós saímos daquele caminho que o Senhor nos chamou. Eles passaram a noite inteira, disse o texto bíblico, e não conseguiram pescar nenhum peixe. E é tão interessante, o Evangelho segundo São João é cheio das entrelinhas, é maravilhoso. Ele diz assim: não pescaram nada naquela noite. Quando estamos distantes do Senhor, realmente a nossa vida é só escuridão, é só trevas, é só tudo aquilo que nos distancia da luz do Senhor. E o versículo seguinte diz assim: já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Quando Jesus está presente, meus amados irmãos e irmãs, é luz, é claridade, é graça, é bênção de Deus. Aí Jesus pergunta a eles assim: moços, tem alguma coisa para comer? No Evangelho segundo São João, Jesus ele é cheio de ironia, viu? Jesus sabia que ele não tinha nada. E justamente, meus amados irmãos e irmãs, quando nós nos afastamos do Senhor, é isso que acontece. Nós não temos nada a oferecer. Nós não temos nenhum fruto. Quando estamos distantes do Senhor, não temos nada. Mãos vazias. É isso que acontece. E aí Jesus diz: lança agora a rede aqui à direita da barca e vão achar. E aí, meus irmãos e irmãs, eles lançam e disseram que foram tanto peixe, tão grande peixe, que não conseguiam nem puxar a rede. E aí, o discípulo amado, segundo os estudiosos dizem, é o próprio São João, o próprio evangelista deste evangelho que nós escutamos. E ele reconhece, ele diz: é o Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, qual foi a atitude de São Pedro? Ele atirou-se ao mar e correu para junto de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho aqui é bom até explicar. O Evangelho diz assim: Simão Pedro vestiu sua roupa, pois estava nu. Como assim, padre? Estava pelado? Não literalmente. O que é que o evangelista quer dizer? Que São Pedro, por querer voltar à vida velha, tinha tirado a camisa da missão, tinha tirado a veste da missão. Quando a gente se envolve num projeto, o que a gente diz? Eu vou vestir a camisa, não é assim que a gente diz, né? Vou vestir a camisa daquela causa. Pois é, ele tinha perdido, ele estava nu, estava sem roupa, ele não estava mais no projeto. Mas aqui o texto está dizendo que São Pedro vestiu a roupa, mergulhou no mar e foi para perto de Jesus. Ele fez a atitude certa. Meus amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós temos uma tendência a nos afastarmos do Senhor quando as coisas dão errado? Quantos de nós temos uma tendência a nos afastar do Senhor quando pecamos e não conseguimos sair do pecado? Quantas vezes? E São Pedro nos ensina a ir para perto de Jesus, nos aproximar de Jesus.
E como este evangelho é cheio dessa riqueza, aqui diz que assim que tanto São Pedro como os discípulos vieram com a barca, eles já viram que tinham brasas acesas com peixe em cima e pão. Lá atrás Jesus perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. Aqui Jesus já oferece algo para comer. É só Jesus, meus amados irmãos e irmãs, que pode alimentar o nosso gosto de vida. É só Jesus que pode alimentar a nossa vida de ressurreição. É só Jesus que pode fazer com que a nossa vida seja transformada. Só Ele. É Ele que tem algo a nos oferecer. E o Evangelho até diz, o Evangelho agora já vai mudando e focando para um diálogo com São Pedro, porque aqui São Pedro conseguiu arrastar a rede com peixes. O Evangelho diz que tinha 153 grandes peixes e aquela rede não se rompeu. Por quê? A barca, meus amados irmãos e irmãs na Bíblia, é a representação da igreja. E esta rede que não se rompe é a ação da igreja. A rede não se rompe. Se a igreja permanece, se nós permanecermos no Senhor, não nos perderemos. E esses 153 grandes peixes é porque, segundo os estudos, naquela época, é um número de espécies conhecidas de grandes peixes na época. Para dizer o quê? A missão da igreja, ela não é somente de um lugar, ela é para todos, para todos. Na faculdade eu escutei uma expressão que eu achei estranho, né? Dizer que a igreja ela tinha uma catolicidade. Claro que mais nota é essa, pai? A missão da igreja é para todo mundo, para toda a nossa terra, para todos. Agora vocês entendem, né? Que uma igreja tem por aí, né? O nome dela é Igreja Universal, né? Eu quis imitar nós, na Igreja Católica. Essa palavra católica significa isso, universal. Por exemplo, quando um bispo quer criar uma paróquia em um lugar, ele não vai contar só o número de católicos, não. Ele conta o número de todos os habitantes. A igreja, a missão da igreja é para todos. Meus amados irmãos e irmãs, depois disso, o que nós temos aqui é o chamado de Jesus. Ele diz: vinde comer, venham, eu tenho o que dar para vocês. Vocês, com as suas próprias forças, não têm nada a dar. Se vocês se fecharem na vida de vocês, vocês não terão tudo. Pai e mãe não desempenharão bem a sua missão se não estiverem perto de mim. Padre, se não for perto de mim, se não for meu exemplo, não vai ser um bom padre. Agente de pastoral, se o coração não estiver no Senhor Jesus, você pode ter os melhores planejamentos na cabeça, pode ter a melhor ideia, mas não darão fruto. Vinde comer, vinde a mim, se aproxime de mim. É isso que Jesus quer dizer. Meus amados irmãos, nós temos também depois, o Evangelho é bem longo, né? Vocês perceberam, nós temos um diálogo de Jesus com São Pedro. Nós sabemos que São Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes. E Jesus, ele pergunta 3 vezes: Simão, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E cada resposta é uma pura negação que São Pedro fez. Meus amados irmãos e irmãs, nós, na nossa vida, nós sempre teremos feridas. Tem muita gente que queria uma vida que não tivesse problema nenhum. Mas olhe, meus amados irmãos e irmãs, somente com as nossas feridas curadas, redimidas, restauradas, é que podemos ter uma vida diferente. Poderemos ter uma vida toda
vivida na graça de Deus, na graça do Senhor. São Pedro, ele é o líder da igreja, e até hoje a gente diz que o Papa, ele é o sucessor de São Pedro, porque ele liderou não pela força, mas pela fé, pela proximidade, pela intimidade com o Senhor. O que é que nós vimos na primeira leitura? E é tão interessante nós percebermos, né? Porque São Pedro e os apóstolos, todos fugiram antes, quando Jesus estava para ser crucificado. E agora, na primeira leitura que nós escutamos, nós percebemos como eles respondem ao Sinédrio, que era um tribunal de julgamento. Eles que foram presos e de um milagre, uma experiência milagrosa, foram libertos sem precisar abrir um cadeado, sem precisar derrubar um guarda da prisão. Eles voltaram a pregar. E eles respondem depois a esse Sinédrio, como eu disse a vocês, era o tribunal da época. Eles disseram: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Meus amados irmãos e irmãs, aquele Pedro que chorou porque negou o Senhor, aquele Pedro que ficou triste por conta das 3 perguntas: Simão, tu me amas, Simão, tu me amas, Simão, tu me amas. Agora ele se alegra porque era perseguido. Meus amados irmãos e irmãs, como é que isso é possível? Como é que é possível essa mudança? Isso é possível quando nós acreditamos no Senhor, quando nós confiamos nele. Nós também, meus amados irmãos e irmãs, quantas vezes estamos desanimados, quantas vezes nós também estamos cansados, quantas vezes também nós vivemos a noite escura da fé. Quantas vezes nossas orações insistentes, você não vê nenhum resultado. Quantas vezes isso acontece? Mas a leitura de hoje é um chamado para que a gente possa voltar à margem, para que nós possamos reviver o chamado que Deus realizou, relembrar as promessas que o Senhor fez a todos nós, para que relembremos o nosso batizado. Nós não somos qualquer pessoas, nós não somos quaisquer pessoas. Nós precisamos voltar lá no início. Quantas vezes? Às vezes tem uns irmãos seminaristas que têm crise de vocação. Aí os pais, que são os formadores, dizem: volte. Aí a gente diz assim, né? Uma expressão que a gente utiliza: lembre o primeiro amor. Não é a namorada que teve, não. O chamado. Como é que foi o chamado? Nós precisamos voltar e relembrar o chamado que o Senhor nos fez, porque Cristo nos espera, Cristo está conosco, e nós temos que permitir, nós precisamos deixar que o Senhor nos cure, nós precisamos deixar que o Senhor nos alimente, que o Senhor possa forjar a nossa vida. Quantas vezes nós preferimos dar ouvidos às outras vozes? Preferimos escutar outras pessoas que não entendem do propósito que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes? E esquecemos que muitas vezes o propósito somos nós. Nós somos um propósito de Deus para este mundo. Nós somos um propósito de Deus para este mundo. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando a nossa Páscoa e nós não podemos esquecer que nós devemos viver uma vida de ressuscitados, de pessoas que não são apenas a plateia, vocês não são só a plateia, todos nós somos chamados a nos envolvermos no Senhor, nessa graça do Senhor,
nessa ressurreição, Senhor. Porque o Senhor, meus amados irmãos e irmãs, Ele não vai se aquietar enquanto nós não vivermos a nossa vocação, o nosso chamado, a vontade de Deus. O Senhor não vai desistir de nós. Ele está sempre perto de nós e vai nos chamar, se for necessário, e vai celebrar conosco para que nós não esqueçamos que somos filhos da luz, que somos filhos de Deus, chamados para sermos também sal da terra e luz do mundo, para sermos pastores, para ajudar os outros a se encontrar com Jesus, que é vida, vida em abundância, é salvação e que é nos conduzir à eternidade. Sejamos audaciosos e ousados para correspondermos ao chamado do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiando no Senhor, vamos dirigir a Ele as nossas súplicas, as nossas preces. Pela intercessão de Nossa Senhora, ouvi-nos, Senhor. Derramai, Senhor, vossa graça em nossa igreja, conduzindo todos os vossos servidores na fidelidade ao vosso Evangelho e no caminho sinodal de seguimento ao ressuscitado, livrando-os das perseguições e fraquezas humanas, nós vos pedimos. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos que sofrem e que perderam a coragem diante de tantas provações e perseguições da vida. Que a vitória do Cordeiro os encoraje e erguerem a cabeça e seguir buscando a graça da conversão, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, os corações dos cardeais no conclave, para que, guiados pelo Espírito Santo, escolham um pastor que vos agrade e que possa dirigir a igreja com sabedoria e discernimento para a santidade e unidade, nós vos pedimos. Olhai, Senhor, com bondade e misericórdia para esta comunidade, que vossa luz e força espiritual alimente vosso povo na oração, perseverança e obediência aos vossos ensinamentos, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor misericordioso, a viver com obediência a vossa palavra, neste tempo sagrado da Páscoa, para que espalhemos a alegria, esperança, compromisso e fraternidade, por meio de nosso testemunho de fé e caridade, nós vos pedimos. Tudo isso, Senhor, nós nos pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em procissão ao pão e o vinho, acompanhado de nossa devoção, pois simbolizam aquilo
Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e homens serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar nossa Páscoa e ao nos trazer nossa oferta, fazer de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que os nossos dons sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor com suas mãos de sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a prece eucarística número 2. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo pascal, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ainda cedo, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando-vos o memorial da morte e ressurreição do nosso Filho Jesus, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, ó Pai, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. E aqui, a vossa Igreja convocada no dia que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que a Igreja cresça no amor, caridade, em comunhão com o nosso Bispo Gregório Paixão, os bispos do mundo inteiro, os padres, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, Senhor, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, cujos nomes e lembranças trazemos em nossos corações e em nossas mentes. Acolhei, Senhor, acolhei todos junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, ó Pai, nós vos pedimos, tende piedade todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos ao Cordeiro, porque só Ele pode nos dar a paz verdadeira. O Deus de
Feliz de quem ele encontra o seu refúgio. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarda para a vida eterna. Amém. Foi a Virgem Maria.
morada do Senhor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, boa noite. Hoje, nosso segundo dia de festa, primeiro dia de novena. Rezou conosco as comunidades Nossa Senhora das Dores, São Benedito, Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora da Providência. A nossa gratidão. Muito obrigada. O nosso leilão é dia 10 de maio, então vão preparando aí as doações das prendas, né, para nós fazermos um leilão bem animado. Domingo, dia 11, é o pingo de um carneiro. É R$5 a cartela. Não deixem de participar. Amanhã, Santa Missa será às 19 horas e a novena às 18h30. No dia 13, o nosso encerramento, nós teremos um sorteio de uma linda imagem de Nossa Senhora. Ela está ali fora, acho que vocês já observaram, muito linda. E você participa colocando o seu nome, o telefone, e um valor no envelope que suscitar no seu coração. E no dia 13 nós vamos fazer o sorteio daquela linda imagem. Amanhã, segunda-feira, é a missa do Terço dos Homens. Então os homens também estão convidados a vir participar conosco. Não deixem de passar lá na nossa barraquinha. E nós também temos hoje a brincadeira do bingo, bem rapidinho, 2 cestas básicas. E a nossa gratidão, a família, chamar aqui bem rapidinho a representante da família, da parte social, família Silva, Parabéns à família que mais um ano, com muito amor, assumiu mais uma vez a parte social. Cadê a Tânia para receber aqui um mimo da nossa comunidade? Pode vir. A nossa gratidão e esperamos em Deus com muita saúde. 2026 vem aí de novo. Obrigada, viu? Deus abençoe. Nós também não poderíamos deixar, o Padre Rafael sem o mimo da nossa festa aqui da nossa comunidade, Padre Rafael? Então, pode entrar o mimo do Padre Rafael. Receba com muito carinho, viu, Padre Rafael?
Muito obrigada e até amanhã, e viva Nossa Senhora de Fátima. Boa noite. Agradeço, Mina. Já perguntei se era cachaça, eu me lembrei. É uma imagem, Eu me lembrei do Papa Francisco, uma vez se referindo a um brasileiro, disse assim: vocês pensam o brasileiro se cachaça é água, é? Ele quis dizer que a gente bebe muito, né? Olha, depois eu abençoo. Então vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, confiem sempre no Senhor. Ide em paz e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus.